E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de Oficina Sinestesia Visual. Hoje a gente vai falar sobre Arduino, dar uma introdução a ele, e meu nome é Thiago. Bom, para começar, o que é o Arduino? O Arduino, em poucas palavras, é onde a programação e a eletrônica se encontram, mas vamos ver isso com mais detalhe agora. Essa aqui é uma plaquinha Arduino, certo? É a placa Arduino Uno, que é uma das mais simples que tem. Existem vários modelos para várias aplicações, mais simples e mais complexas, mas aqui no curso a gente vai estar usando essa. Tá. O Arduino, ele é um computador, então ele é um mini computadorzinho que a gente vai estar usando. Basicamente, esse chip preto que tem aqui, ele é o cérebro desse nosso computador. E essa aqui são as portas. Na verdade, ele é utilizado para prototipação, certo? Então as pessoas compram Arduinos para testar projetos, desenvolver projetos, criar robôs e fazer testes em geral. Depois disso, eles migram para uma placa que não seja tão tão grande assim, sabe? Um projeto finalizado, ele tem uma placa menor e ele só tem os componentes necessários. Essa placa, ela pode ser programada e isso que é legal. A gente consegue escrever uma sequência de comandos no computador e colocar esses comandos para rodar na plaquinha. Então, mesmo que eu tire a placa do computador, ela vai ficar executando aquilo que eu mandei sempre que eu ligar. E ela interage com circuitos. Isso significa que eu posso montar um circuito, escrever um programa, colocar tudo no meu Arduino e aí esse circuito vai ser controlado pelo meu programa. Por exemplo, acender um LED, fazer um pisca-pisca. Eu posso ligar a luzinha no meu Arduino através desses buraquinhos aqui, que são chamadas as portas. E no meu programa eu escrevo: ligue a porta, espere um segundo, apague a porta, espere um segundo, ligue a porta, e ele vai ficar fazendo isso infinitamente, piscando a luzinha. Tá, como é que isso funciona? Acabei de explicar. A gente tem um software, que é o programa que foi escrito por você para rodar no Arduino, e a gente tem o hardware, que é o circuito, tanto que já está aqui no Arduino, quanto que você pode botar a mais, que pode ser um botão, um motor, um sensor, um LED, entre outras coisas, um display, infinitas coisas a gente consegue ligar no Arduino e serve como hardware, tá certo? Dando uma olhada mais detalhada, aqui à direita dá para ver que a gente tem um tipo de porta, que são as portas digitais. E aqui à esquerda a gente tem as portas de energia e as portas analógicas. As portas digitais são as portas do Arduino que a gente tem mais abundante e elas são capazes de interpretar valores de 0 e 1, ou seja, elas são portas binárias. Isso significa que elas são úteis para, por exemplo, ligar um LED. Se eu estou dizendo que eu quero 0 nessa porta, eu não tenho energia. Se eu estou dizendo que eu quero 1 nessa porta, eu tenho energia, então o LED vai acender, certo? Se eu boto para 0, não tem energia, o LED apaga. Se eu boto para 1, tem energia, o LED acende. Ou então para saber se um botão está apertado. Quando o botão está aberto, não tem energia. Quando eu não estou apertando, não tem energia. Então o valor é 0. Agora, se eu apertar o botão, a energia passa por ele e agora eu tenho o valor 1. Eu tenho energia. Existem outras aplicações das portas digitais. Toda a computação, na verdade, ela é baseada no binário, certo? No 0 e no 1. As portas de energia, tem algumas que a gente não vai utilizar. As mais importantes são essas aqui: 3.3, 5, GND. 3.3 e 5 volts são as portas positivas, certo? É onde a energia sai. E GND são as portas negativas. Então, basicamente, quando eu quero ligar um motor, por exemplo, eu preciso puxar o positivo e o negativo para alimentar esse meu motor, certo? Alguns motores, alguns sensores e qualquer coisa do gênero usam 3.3 e outros usam 5 volts. Isso vai depender muito de cada coisa e quando a gente for usar, a gente vai falar quem é quem. Portas analógicas. Elas são bem interessantes. Por quê? Com a porta digital, a gente só conseguia valores de 0 e 1. Mas agora, com as portas analógicas, a gente consegue valores que vão de 0 até 1023. Ou seja, a gente tem uma resolução de leitura muito maior.
eu consigo ler um valor 2, 3, 4, 5, 6. Isso é muito útil para sensores mais complexos. Por exemplo, um sensor de luminosidade, um sensor de temperatura, um sensor de distância e coisas do gênero. A gente tem muito mais números para representar a leitura desse sensor. Então é basicamente para isso que as portas analógicas servem. Enquanto as digitais só conseguem representar 0 e 1, as analógicas conseguem representar de 0 até 1023. Tá, o software. O software, ou seja, a programação do Arduino, ela pode ser feita de duas formas. A forma tradicional, que seria essa aqui escrevendo o próprio código, e a forma mais comum e mais simples, que seria a programação em blocos, que é o que a gente vai usar aqui. Na forma tradicional, eu vou dar uma explicada nesse código. Primeiro, a gente tem aqui, ó, setup, que seria o que acontece assim que o Arduino liga. Tudo que está entre essa primeira chave e essa segunda chave é o que acontece quando o Arduino liga. Ou seja, ele vai dizer que o LED built-in, ou seja, o LED interno, é uma saída. Isso é só uma configuração da porta, certo? É só o modo da porta que está operando, como ela está operando. E aqui a gente tem um loop. Esse loop quer dizer que tudo que está aqui vai ficar se repetindo infinitamente até que eu desligue o Arduino. Então, digital write quer dizer que eu quero mandar energia para uma porta. Então, na porta do LED built-in, ou seja, do LED interno, eu mando high, ou seja, mando energia alto, nível alto de energia. Espero 100 milissegundos, que é equivalente a 1 segundo. E aí, na porta do LED interno, eu mando low, ou seja, eu tiro a energia. E aí eu espero mais 1 segundo, e como chegou no fim do loop, eu volto para o começo. Então eu ligo, espero, desligo, espero e fico nesse loop. Já na programação em blocos, como vocês podem ver, é bem mais simples. A gente só tem aqui um bloquinho, definir LED incorporado como alto, aguarda 1 segundo, definir como baixo, aguarda 1 segundo. E para fazer isso a gente não precisa digitar nada. Por isso que nesse curso a gente vai utilizar a programação em blocos para ser um primeiro contato de vocês com programação, uma coisa mais simples. E agora aplicando, certo? Em laboratório vocês vão conseguir utilizar as placas de verdade, mas quando não estiverem lá, a gente vai utilizar o simulador chamado Tinkercad. A gente consegue ver o código que eu tinha mostrado antes, certo? Que era esse código simplesinho aqui para piscar o LED. Ó, se eu clicar, já expliquei ele, e se eu clicar em iniciar a simulação, ó, o cabo USB é conectado para energia e a gente tem o LED piscando. Se eu quiser ver esse LED piscar mais rápido, eu posso colocar, por exemplo, 500 milissegundos e 500 milissegundos. E agora quando eu rodar, o LED está piscando mais rápido. Vocês estão vendo? Ou então eu posso fazer um tempo bem estranho. Posso botar 1500, ou seja, 1 segundo e meio, e aqui só 500. Vocês vão ver que vai ficar esquisito. Ele passa mais tempo apagado do que aceso. E aí o que é possível fazer também é eu pegar outros componentes, um botão, um LED, um potenciômetro, ligar ele nas minhas portas, certo? Como eu tinha falado. E escrever um programa que controle esse LED, esse botão e tudo mais. Só que isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Bom, a aula de hoje era isso. Muito obrigado pela atenção, gente, e fiquem com as próximas aulas.